maninhos, fala maninhas, diversidade e inclusão, direto do portal Furacão de Notícias. Se você não segue Maninho e Maninha, vai logo lá, deixa de ser lesa e vai seguir, minha irmã. Vem fazer a diferença com a gente. É agora, o Vem Com Nós, diversidade e inclusão, com uma convidada muito especial, muito mesmo, top de 10 galáxias, gente. É assistência social, é ativista, a mulher é fodástica, né? Mas vou deixar ela mesma se apresentar. Não, minha amiga, primeiramente eu quero agradecer a sua presença aqui e vamos conversar muito, né? Vamos debater, falar as pautas da diversidade e da inclusão, não é isso? Que a diversidade não é só a parte de LGBTQIA+, não é isso? É. Né, Zípora? É. Ela é o quê? É povos originários, ela é as crenças religiosas, é o autismo, os PCDs, os quilombola, a negritude, os idosos e muito mais a minoria também, né? Bom dia, quero primeiramente agradecer a todos aqui a oportunidade de estar esclarecendo e participando do seu programa junto com o seu público presente assistindo. Bem, me chamo Zípora, sou assistente social há mais de 20 anos, pertenço à nossa Comissão de Seguridade do Conselho do CRES, trabalho em alguns institutos, focado em áreas de elaboração de projetos, atualmente também estou sendo acadêmica de Direito. E falar sobre a diversidade é estar fazendo um convite para uma festa e participar da dança, como os autores citam. Mas, atualmente, há uma dificuldade na lei para ser efetivada. E a inclusão social, ela não é só uma diversidade, ela é uma política voltada para o direito, o qual a gente precisa trabalhar os profissionais, trabalhar a equipe para a orientação e a inserção desse público em estado de vulnerabilidade social. A Amazonas ainda é um número muito grande e precisa ser muito trabalhado. Nós temos mais de 5.000 esperando em fila de SUS para uma consulta, sendo no autismo, sendo nas patologias clínicas. Do idoso. Não está fácil não, né, Maninha? Não está fácil. Não está. E temos que correr com as amizades, entrar na justiça para fazer os aliados, para fazer valer o nosso direito. A inclusão social, dentro da diversidade, ela vem como um reforço para o chamamento, um olhar melhor dentro dessa política social. Que às vezes a gente, é um programa de diversidade, é política. Não, a política ela é política social, não é a política de politicagem, mas sim uma política que é efetiva. É um programa aqui, que estou muito alegre em estar participando, porque é um programa esclarecedor, um programa que traz orientações, é um programa que traz pautas ativas, né, para a gente estar trabalhando. E a diversidade e a inclusão, ela traz as políticas, ela traz a mulher solo hoje, né, que é o maior número muito grande no Amazonas. Muito grande. E ainda falta se trabalhar. A questão dos pacientes com portadores de câncer que enfrentam a dificuldade do dia a dia, seus acompanhantes. Poxa, nem me fale, né? Então, assim, só sabe quem passou. Verdade. Ou quem está passando, né? Quem está passando. Eu posso falar porque eu tive um irmão doente, portador de câncer. Se não fosse os aliados correr para um lado e para o outro, eu acho que nem vivo ele estaria. Então, assim, o que me fez motivar na profissão de serviço social é trabalhar a justiça social. Hoje, a nossa justiça social ela é o último item. Tá? Interesse pessoal, interesse político. Quando você tem um cargo público, as pessoas se prevalecem das menos favorecidas. Então, o que me fez tornar-me uma profissional e ser uma ativista, luta de direitos, da política dos direitos sociais. Também nós temos um grande número de demanda de autistas, com uma cada vez de mais, diversidade, né? Cada vez mais. Cada vez mais autistas. E autistas. a parte mais afetada são os adolescentes. É um público que não aparece, né? Só vê autismo também no idoso, por incrível que pareça, também há, mas há uma dificuldade na hora da consulta médica, num laudo, num encaminhamento. Você falou algo agora muito interessante de saber, que o autismo
tem nos adultos, né? Tem muita gente agora pegando laudos depois de adultos que são autistas, né? Que não sabia, né? Não Mas tinha sabia. aquela desconfiança, ou alguém chegou... Desvio de comportamento, uma falta de atenção, que é o Isso, TDAH. porque sempre é assim, quem está dentro nunca vê, na verdade, né? É sempre as pessoas de fora. Ou então alguém de dentro que realmente está chegando agora e começa a ver aqueles toques diferentes, comportamento, para ver, porque realmente as pessoas precisam se cuidar, precisam ver realmente, né? Porque aconteceu um caso do marido da minha amiga, eles foram levar o filho, tudo, para ver, aí ela não pôde ir, né? Mandou o marido e o filho. Aí chegou lá, constatou que o marido também era autista, tinha um autismo, né? E a criança também com autismo. O menino nível 2 e ele nível 1 do autismo. Olha aí, tá depois de adulto, 46 anos, autista. Eu digo, meu pai do céu. Não houve um exame, né, específico para que pudesse, né, justamente ajustar essa então, situação. Ele sempre tinha aquela... Ele mesmo fala, né, que ele sempre tinha aquela parte assim que ele lembrava e, ao mesmo tempo que ele esquecia, ele dizia assim, alguma coisa não é normal. Alguma coisa tem. E aí foi diagnosticado que ele é autista. Olha só a dificuldade que ele passou na questão de trabalho, a questão familiar, Tudo. sem ser compreendido. Isso. Porque precisa ter um acompanhamento, né? Os nossos A lei autistas de precisam. autismo, ela ainda é muito falha. A lei do autismo em si, como há umas falhas na aplicação da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque deveria haver uma política mais severa para esse segmento. Sim, com certeza. Você viu ontem uma reportagem, passou lá em Manacapuru. O próprio tio abusou de uma sobrinha portadora de deficiência. Nossa. Então, como que vai a lei tratar sobre isso? Só como um crime que está previsto no Estatuto do Equital. Mas deveria ter algum código a mais para justamente servir de exemplo uma punição um pouco mais severa. Para que desse ou coibisse esse tipo de situação. A que ponto que você protege uma pessoa que está Mas tu sabe que está sendo no rotineiro, plenário, né? No plenário, na Câmara dos Deputados, e também no Senado Federal, está tendo uma PL sobre a castração química desses pedófilos, desses estrupadores, e eu confirmo, sabe? Mani, vamos votar mesmo a favor que os senadores, que os nossos deputados façam por essa situação. E a mudança começa pela sociedade, isso, né? Com certeza. Porque eles castrados química, eles não vão mais fazer nunca mais esse tipo de coisa com ninguém, principalmente com uma pessoa que é de vulnerabilidade, como a causa dessa deficiente, né? Sem locomoção. Essa pessoa... Totalmente dependente, né? E aí não para por aí, né? Porque a gente vê a questão dessa diversidade. É uma diversidade de violência. É uma violência silenciosa. E quem que vai representar esse grito? Como que vai acontecer essa perspectiva de socorro? Uma fragilidade que está havendo na rede de educação, que a gente está percebendo. Violência. Aluno puxando faca para outro aluno, saiu ontem também numa reportagem. É preocupante. E o sequestro? Tu já soube do sequestro também? Psicólogos dentro das escolas. Demais. Para trabalhar a questão Não mental. só os psicólogos, mas também ter assistentes sociais. Também. Também para trabalhar o psicossocial ou da família, porque às vezes esses adolescentes eles já vêm com certas situações de casa. Vê uma violência entre o pai e a mãe, entre o pai e o padrasto, madrasta, enfim. Então, é uma relação que vai se reproduzindo nos ambientes que estão sendo inseridos. É uma perspectiva para se pensar, atuar mais os conselhos tutelares. Também. O cuidado. Cuidado na prevenção, né? Na orientação. Eu lembrar uma situação também, Zíbora, em que a gente precisa ter cuidado com nossas crianças, com nossos filhos, nossos sobrinhos. Gente, rede pública, por favor, quando vocês forem buscar os filhos de vocês, conversem com os filhos de vocês para não adrentarem em carro, não conversarem com estranho na beira na entrada da escola. Porque o que está acontecendo? Vai pessoas na escola e fala, fulano e tal, vê o nome da criança e chama ali, a Aninha, a Paulinha ali, por favor. Aí, às vezes, a vigilante nem está ali.
Aí a criança vai pensando que chamou o nome dela certo, vai. E ali a criança vai ser sequestrada, entendeu? Sabe lá o que acontecer com uma criança daquela? Então vamos ter o cuidado, entendeu? Vigilância social mais ativa, né? Sim, com certeza, a gente precisa. Além da violência, como você falou, que está realmente muito grande, está crescendo cada vez mais nas escolas. Hoje eu vi em algumas escolas públicas, municipais, que está tendo os vigias, né? Que eles abrem as bolsas, verificam. Até porque já aconteceu em vários lugares do Brasil, né? Não só no Brasil, mas no mundo, situações devido ao bullying, né? Devido ao bullying, essas crianças se revoltam, esses adolescentes, e acabam machucando aos próprios colegas, aos próprios professores e a pessoas inocentes. Cria, né, um sentimento de revolta, de raiva, de né, revolta, raiva. tudo. Mas isso, gente, maninhos, que vocês estão passando por isso, maninhas, não façam isso, entendeu? A vida é importante. E Deus não tira a vida de ninguém, gente. Quem tira é o inimigo. Então não faça esse tipo de violência de gênero, violência. Isso só vai prejudicar vocês cada vez mais. Entendeu? Entregue na mão de Deus, primeiramente. Fale para os professores, para o pedagogo, entendeu? O diretor. Se eles não resolverem, vão na secretaria maior, denunciem, para que vocês não possam estar passando por esses bullying, né? E por essa situação constrangedora que vocês estão passando. Se tiver dificuldade, né, no relacionamento com o pai ou com a mãe, porque muitas vezes essas crianças no perfil de pai e mãe separadas. Que é o conselho tutelar que entra, né? Como você falou também. É o conselho tutelar que entra. Deveria haver uma pauta na área de educação a qual o Conselho Tutelar pudesse fazer o trabalho de intervenção dentro das escolas, com palestra, com campanhas, com orientações, porque os nossos adolescentes, as crianças, são o nosso futuro à frente. Então, nós temos que trabalhar para ser uma sociedade sadia, uma sociedade justa, uma sociedade que tem dignidade pessoal, dignidade coletiva. Hoje, as pessoas estão matando por qualquer coisa. Uma questão tão banal, uma troca de um troco. Essa semana, uma amiga enfermeira pegou um moto Uber. Ela passou R$100 para ele passar um troco de 90, ele perdeu a calma, tacou o capacete no pé dela. Uma violência, gerou polícia, foi uma coisa, um Uber moto. Quer dizer, por que não houve uma conversa? A senhora tem um Pix, eu posso passar o troco pelo Pix? Ou então a senhora quer me dar esse dinheiro para trocar, alguma coisa assim? Não, ele já foi agredindo. Ele já foi grosseiro. Eu acho que ele achou que ela não queria pagar e deu a nota maior, né? Deu a nota maior. Ignorância, né? A intolerância, a impaciência. Zero. Por que está assim? O que está ocasionando a mente das pessoas agirem com tanta violência? Acho, creio eu, que às vezes falta um pouco de religião, não importa, seja católica, seja as crenças religiosas, mas que tem um segmento, tem um ornamento dentro do respeito, onde começa o meu limite, termina o seu e vice-versa, é constitucional, né? Sim. Tudo está na nossa Constituição. Falta mais profissionais comprometidos com a sua área de atuar em defesa quando a gente faz aquele julgamento perante a sociedade civil, você se forma, aquela, né, polpa toda, e de repente você se vê numa dificuldade, você para. Aí pronto. Eu atualmente tenho 23 institutos que eu monitoro através de projetos sociais e atendimentos. Posso falar da minha categoria, é uma dificuldade. Muitos são bacharéis em serviços sociais, muitos esquecem de pagar seu conselho, outras estão com as dívidas adimplentes e não pode assinar ou não pode fazer um certo atendimento. E por que parou por aí? Porque não há uma mudança interpessoal. É uma pauta de diversidade. Os problemas intrapessoais, eles não só alcançam o estado de vulnerabilidade, mas é toda uma sociedade, de cima para baixo e vice-versa. Assim, eu também vejo uma problemática dos indígenas. Os indígenas, os afros, as mulheres principalmente são afetadas em questão de emprego, em questão de saber. Botam logo assim uma dificuldade, se tem uma faculdade, se tem uma pós, aí começa colocando itens para realmente dificultar a colocação daquela pessoa naquela vaga. A representativa feminina tá baixa demais. Tá baixa. Mas não dão oportunidade para as mulheres. Não. Entendeu? Assim como a gente vê na política, né? Na política nós temos que
a representativa feminina. Temos 3 vereadoras, 4, se eu não me engano. E Só. deputadas, eu acho que tem o quê? Umas 3? E a própria classe feminina, pai. às vezes, é machista. Deixa de votar na mulher Mulher para votar no para homem. votar no homem. Né? Então, assim, é muita questão de cultura, é uma questão de educação, envolve doméstica, de consciência nessa mudança. Também. Então, agora eu estava falando com a moça no Uber. A mulher, ela tem um papel fundamental na sociedade. Uma casa não sobrevive sem a administração de uma mulher. Verdade. A mulher, ela faz 1001 papéis. Ela é mãe, ela é trabalhadora, ela é ativista, ela atende, ela é meia psicóloga, ela é meia pedagoga, ela é meia advogada, ela é meia de tudo um pouco. É bombril, né? 1001 utilidades. 1001 utilidades. Então, a gente pode aproveitar essa parte que nós temos, que foi Deus que nos deu, nos empoderou desse poder. Com certeza. Né? Não pediu para ninguém ser plausível de solidariedade, de piedade, não. A partir do momento que uma categoria de mulheres se une em uma única voz, consegue as coisas. Sim. Aí, então, agora você fez lembrar uma fala do senador Eduardo Braga, que ele fala sempre sobre Minha Casa e Minha Vida, né? E ele diz assim, para quem é a chave, sempre vai ser e sempre será da mulher, da mãe de família. Porque o cabra vai, bebe ali, tal, enche a cara dele e se ele for no nome dele, ele vai e vende a casa, dá a casa lá. Ou então ele pega, deixou da mulher ali com os filhos, larga a mulher, pronto, e bota a outra lá. Bota outra então, lá. a mulher ali, né, que foi beneficiada, ela jamais fará isso. Ela vai estar lá vivendo com os filhos. Entendeu? Então, sempre ele deu essa prioridade para as mulheres, sempre ele esteve com as mulheres. E realmente as mulheres precisam. Tanto você falou da Mãe Solo, eu lembrei do projeto dele, que é a Mãe Solo, que é um projeto, né, que realmente é uma PL que já está em execução, que é as Mães Solos, que é de R$ 1.200, que é uma ajuda, muito boa para as mães, né, mães solos em vulnerabilidade, né? E elas sofrem violência, muito, né? Violência, muito. Principalmente no atendimento. Não, a gente não vai citar, mas assim... Poxa, você tem essa dificuldade, ainda fez outro filho? Menina. Eu cheguei a ouvir isso de uma profissional e depois desse atendimento eu chamei a atenção. Sim. Digo, você não está para julgar. Sim. Ela pode ter 20 filhos, o corpo é dela. Você está para atender. E o dinheiro que vem não é do seu bolso. Olha, arrasaste. Né? É quem votou. Representou. Eu votei, você votou, todos votamos. Então, nós temos para isso fundos que ampara essa demanda. A mulher me odiou pro resto da vida por causa disso. E ela fazia um papel de direito à vida. Meu pai. Nossa. Direito à vida, imagina se não fosse, né? Eu disse, se você trabalha a questão da vida e você ainda diz isso, por que você ainda tem mais um? Não interessa. Não estamos para julgar uma sociedade a qual vem de uma escravidão, vem de uma submissão, vem de batalha. O brasileiro, ele vem de batalhas. Por isso que tem aquela frase, né? Sou brasileiro, não desisto nunca. Verdade. Porque é uma batalha. Tudo é uma questão de batalha, de fazer valer o seu direito. Uma pauta também que me preocupa enquanto ativistas e também como assistente social e agora também na área de direito, é a demanda LGBT+. Às vezes tem um atendimento que chega naquele determinado momento, para. Só outro dia. Estão fazendo isso? Quer dizer, é uma preocupação, sim. Por quê? Por que faz isso? Por que não criam um projeto voltado para essa demanda? Eles também precisam de saúde. Sim. Precisam de assistência. É a igualdade social para todos. Não tem, assim, um voltado, principalmente para quem é acometido por certas patologias, para quem está também pelo hospital do SECOM. Quer dizer, teria que ter também uma assistência, um olhar com direitos humanos para essa demanda, na questão de amparo econômico mesmo. Porque a partir do momento que adoece, alguma coisa acontece, é desde a família.
acontece o abandono. Aí um ou dois que ampara ali, fica junto, um amigo, amiga, enfim. Então, assim, é uma diversidade, é uma pauta de exclusão, a gente pode dizer, dentro da diversidade. É uma questão de violência de gênero. No gênero não é só voltado para essa demanda de LGBT+, mas para a mulher, para o negro, a mulher afro, a indígena, que é mais afetado na questão de mulher do que homens. Sim. A questão mais afetada nessa política de problemática. Então, a gente tem que agradecer porque ainda temos políticos que ainda se preocupam com essa pauta, né, amazonense, em pessoas, políticos, deputados federais, alguns vereadores que a gente sabe que se preocupa com essa demanda e que também enfrenta a batalha, né? Deixar importante aqui que não é só porque é um deputado ou um senador que ele não vai enfrentar também uma votação para que aquilo aconteça. Sim. Ele representa a sociedade. Aí muitas vezes dizem assim, o fulano está lá porque a gente votou e ele não fez nada. Não, a questão não é ele fazer. Ele pode fazer, ele está fazendo, mas depende dos outros para fazer a votação. Então, por que tudo que é em favor ao povo há uma batalha, um contraditório? Os projetos do senador Eduardo Braga são muito bons. Ele trabalha muito a questão da educação inclusiva, a inclusão social na assistência social. Quer dizer, não é uma velha política, mas é uma política renovada na igualdade de direito, na inclusão dessas pessoas. Não, ele não determina grupos, ele determina pessoas que estejam precisando. Então, assim, eu acompanho, admiro muito o trabalho. Hoje é nosso slogan, né? O Amazonas mais forte de novo. Mais forte de novo. E creio que deve ter a oportunidade de retornar. Ele faz um trabalho maravilhoso, não só como ele, como o Amar fez, muitos outros fizeram. E pode continuar fazendo. Isso. A questão da escolha, né? A gente pode até falar assim, um pouco na questão eleitoral. Vamos se aperceber do que está sendo feito agora para permanecer. Verdade. Às vezes você faz a escolha do novo e é aí que a sua falha na escolha. Sabia que o senador Eduardo Braga, ele é o senador mais atuante do Brasil e o senador que mais entregou emendas em todo o Amazonas, nos 62 municípios. Ele tem emendas, obras espalhadas, tudo. Entendeu? Ele foi o maior de emendas, que foi realmente passado pelo presidente Lula ao Amazonas. Só para ter uma ideia. Tem um conhecimento de causa da nossa região. Nossa, ele é visionário, é um cara visionário. ético, que tem Ele sabe chegar coração onde, imenso. lá naquele ribeirinho, Sabe? aonde E levando. Ele levou as UBS fluviais para ajudar os ribeirinhos com saúde, né? Com a parte de tratamento. E muitas de outras coisas, escolas, educação, como você disse. Também ele continua fazendo mais do que a obrigação dele. Né? Ontem ele estava numa duplicação, já a entrega da duplicação da Avenida do Turismo, né? Vai, juntamente com o prefeito, vai fazer melhorias? Vai muito, né? Porque a gente precisa dessa rotatividade, dessa infraestrutura melhor, não só para ali, mas para outros, mas eles estão galgando outras obras estruturais. Ele mantém um fortalecimento Sim, político, né, vivo. bastante. A gente precisa unir, né? A gente precisamos de mais creche, precisamos de mais escolas, mais hospitais, entendeu? Mas ele não é o governo estadual que possa fazer. Ele é um senador. Então, o senador trabalha através de emendas, projetos diferenciados. As pessoas às vezes confundem, né? Cobram ele de uma forma como se ele fosse o governador. Porque ele está fazendo mais do que o governador. Isso é verdade, né? Verdade. Mas, como as pessoas falam, o senador vem para governo, né? Mas por quê? Porque estão vendo que ele está fazendo muito. Continua fazendo muito além do que é a obrigação dele de senador. Muito mesmo. Está fazendo coisas como faz um governador que deveria fazer, realmente, pelo povo. Então, ele é um dos políticos que está sempre à frente da diversidade, viu? E da inclusão. Ele sempre defende com unhas e dentes a diversidade, está conosco, sempre esteve com os povos originários, com os quilombolas, com as mulheres, como eu disse, principalmente com as mulheres, com os idosos, né? Principalmente porque ele passou por uma perda também, agora recentemente, do pai dele, né? Então, é uma pessoa que sempre acolheu os idosos com muito amor, com muita ética,
como aquele acolhedor de um pai, de um filho, né, de um neto, sempre com muito carinho. É um público que sofre também, né, violência muito, silenciosa, né, muito. patrimonial, Os idosos, econômica, muito. documento. É um público que passa por essa situação. Eu só tenho mãe, né? 75 anos, é uma figura. Minha mãe é uma bênção. Até quero deixar agradecimento aqui, ao vivo, para ela. Porque tudo que eu hoje sou... Fala o nome dela aí para o pessoal. Maria. Olha aí, dona Maria. A sua filha Zíbra tá mandando um beijão para a senhora, um abração, que a senhora é muito espertinha, viu? Muito esperta, muito ativa. Ativa aí, mas nós isso que é importante. Nós tomamos cuidado com ela. Ela vai ao banco, ela recebe o dinheirinho dela. Ela decide sobre a vida dela, né? Só que a gente tem aquele olhazinho, porque a mobilidade é devagar... Mas o pensamento e a língua fala é assim, ótimo. O que ela fala de política para vocês, assim? Ela é apaixonada pelo Eduardo Braga. É? Olha que legal. E vota sempre, vai votar. Eu disse para ela, tu já tá com 75, não precisa. Não, mas ela vai. Olha. Compra vestido novo para ir votar. Oh, legal. Minha mãe é uma demanda que acredita. É um espelho, né? É um espelho. Tô vendo que pessoas, né, cidadania, né? Cívica. E cidadania. Eleitoral. E também que ela não tem mais a obrigação, mas para ela é um dever como cidadã. Né? Manter, porque acredita na mudança, permanece na mudança, ela é... A minha avó, ela tem 86 anos. Tu acredita que ela é da mesma forma que a sua mãe? 86 anos. Ela vota no Eduardo desde jovenzinha e ela fala, eu vou votar no meu Dudu. Eu vou lá votar no meu Dudu. Não, mas ele já ganhou. Não quero saber. Eu vou votar nele. Eu quero mais voto, eu vou nele. E a pessoa, se ele falar, chega lá, falta um voto, eu vou ficar arrependido. Ela fica desse jeito, sabe? Batendo na tecla. E ela, assim, aquela matriarca. Não, todo mundo votar no Dudu. É pra votar no Dudu. Todo mundo. Os netos chegam lá. Você vai votar em quem? No Dudu, claro. Eduardo Braga. O que sempre fez pelo Amazonas. Ela fala assim, independente, né? É um e continua fazendo. Efetivo, é um trabalho que a gente vê, tá? A gente observa que está acontecendo dentro da política de diversidade. Assim, de as pessoas de mais idade, elas são inovadoras, né? No ponto de vista da política. E também pela diversidade, pela inclusão. Eu vejo isso na minha avó. Minha avó, ela sempre ressalta isso, ela fala abertamente assim, sabe? E eu fico muito feliz, porque eu aprendo muito com ela também. Que ela fala assim, minha filha, o Eduardo Braga é o único que sempre fez pelo povo. Eu era criançazinha. Ela fala, minha senhora era criançazinha. Não, eu tô brincando. Eu era jovenzinha. Ela fala, minha senhora era jovenzinha. Ela nunca quer se colocar como velha, né? Nunca. Aí eu era jovenzinha e ele tava trabalhando lá novinho, bonitão, sabe? Todo malhadão. Era trabalhando pelo povo, era ajudando o amazonino. E depois foi o Gilberto Mestrinho. E aí foi galgando, trabalhando. Mas nunca deixou de trabalhar. Aí ela fala, ele tem legado. Entendeu? E não tem quem mude a minha cabeça para não voltar no Eduardo. Eu falo, não, vó, a senhora está certíssima. Certíssima mesmo. Eduardo realmente tem legado, tem marco político. Aí ele tá fazendo. Aí quando eu chego lá, vó, sabia que o Eduardo tá fazendo um projeto isso e isso? Olha, que bom, hein? Eduardo. Ela fala, não tem outro para substituir o Eduardo, não. Só que a gente tem como sociedade civil assim trabalhar muito a questão dentro da diversidade e inclusão, as problemáticas, né? Do suicídio juvenil. Nossa, tá tendo demais e você não tem ideia. As redes sociais, que hoje... Na nossa época era caderno, tabuado, ia para a biblioteca fazer pesquisa. Hoje a demanda é no celular e é rápido. É uma velocidade, é umas informações... Então, é um desafio, né, menina? Um desafio. Eu vi ontem. Para quem é mãe, né? Eu vi ontem o rapaz pulando do shopping numa coisa de bolinha e falando que era um desafio da internet lá. Ele entrou num grupo e ele tinha que pular. Agora já pensou se aquele cara cai ali, se quebra todinho. Meu Deus do céu. Agora a gente tem que ter cuidado. Aquele robótica, é um jogozinho aí da internet também, que as crianças jogam. Robotics, eu acho que é Roblox, Roblox, né? Pois é. A minha sobrinha tava lá, já tava conversando com um velho lá, e ela pensando que era criança. Tu já pensou? Minha sobrinha. E eu fiquei muito triste porque isso aconteceu comigo, né? Na minha família. E eu não pude estar vendo ali. Eu sou uma pessoa que sou muito atenta nas crianças. Principalmente as crianças que são da minha família. Eu fico mais atenta ainda. E ela tava conversando com uma pessoa que era muito mais velha e se fazia de criança, entendeu? Já levando uma situação já... Então, nós temos que ter cuidado, assim como aconteceu com uma amiga minha também, o filhinho dela de 5 anos,
Tava mim também conversando com uma pessoa já adulta. E aí, jogando esse Roblox, né? E aí a criança também que chegou e falou. Primeiro passo, né? Para um aliciamento, depois vem um encontro, não fala pro papai, não fala pra mamãe. Falou, isso, foi isso. E aí foi quando ele falou, mamãe, a pessoa aqui tá pedindo para mim não falar pra senhora. Eu falar o quê? Aí chamou, né? Eu falar o quê? Não, para não falar que queria a gente conversar melhor, tal. Aí a mãe foi lá, né? Essa minha amiga, pegou, foi lá e bloqueou, né? Tudinho. E denunciou o jogo, né? E isso, eles têm uma conversinha lá que os filhos não mostram. Lá no jogo, que é uma conversa que depois fica lá e fica tipo escondida. Aí eles estão só jogando, estão brincando. Gente, preste atenção, vou falar maninhos e maninhos. Preste atenção no que os filhos de vocês olham no celular. Jogam Free Fire. É muito perigoso também, gente. Olha, aconteceu várias situações de bullying devido ao Free Fire. As crianças faziam aquilo que você acabou de falar no começo do programa, que é sobre a violência, né? Então, a gente que é mãe, entendeu? Tias, né? Vós, entendeu? Cunhadas, cidadã mesmo. Hoje a rede presta do atenção. SUS, né? Você tá com um problema, porque eu tenho um problema, estou separando e não dei atenção pro filho ou alguma outra situação. Vai no CAPS, procura um psicólogo, procura conversar, procura uma ajuda, porque às vezes assim a própria família às vezes dá essa brecha. Porque eu tô com problema pessoal, porque eu tenho alguém doente, eu não prestei atenção, aí N coisas. Procura uma ajuda especializada. Hoje nós temos o CAPS dentro do estado, que atende pessoas com problemas mentais, com saúde mental, porque hoje nós temos que trabalhar nossa saúde mental. Eu, por exemplo, tenho esses 23 institutos, sem brincadeira, para monitorar, fazer atendimento. É demanda de idoso, é demanda de portador de deficiência, é demanda de indígena, é demanda de moradores diversidade de e inclusão, hein? Diversidade e inclusão. E nesse momento a gente nunca pode dar uma informação errada para aquele atendido que está na tua frente, naquela esperança de ter um retorno, um feedback real. Sim. E faço o quê? Eu escuto músicas voltadas para terapia, trabalho minha mente, porque é muitos problemas. Ainda mais quando acontece violação de direitos. Caso de estupro de vulnerável, que é muito chocante. Você falar é uma coisa, agora você ver aquela realidade é muito triste. Ou então você fazer uma visita de alguém que está precisando de uma assistência dentro do SECOM, da unidade do SECOM. É triste demais, é outra tristeza ali, porque é um público que está muito vulnerável de tudo. De atenção, de carinho, até de uma palavra amiga, de uma escuta ativa. Os moradores de rua também, que é um segmento silencioso, que faz parte das políticas públicas. Sim. Né? Mas tem a secretaria também que trabalha uma vez no mês, vão lá fazer a busca ativa, fazem o tratamento, se estão com problema de saúde, alguma coisa que estejam apresentando. Então, você vê a questão muito da dificuldade. Antes eram os portadores de deficiência visual. Hoje já são os autistas. Então, parece-me que cada demanda que passa vai se estabelecendo um critério. Não, hoje já não é mais isso que para se trabalhar. Vamos trabalhar isso aqui. Já não é mais isso aqui, vamos trabalhar isso aqui. Temos quadros de esquizofrenia em jovens. E o TDAH, né? Que o TDAH, que está um índice muito alto. Né? E as escolas não têm como fazer esse monitoramento, porque a própria família não fala. Porque não tem um profissional especializado dentro da escola. Só o pedagogo para muita coisa. Por isso que tem que ter um psicossocial junto para trabalhar com o pedagogo, para trabalhar com o diretor, o assistente social também. Assistente social, para trabalhar essas questões. E aí você vê como que acontece a política da diversidade. Quando se fala a palavra diversidade, as pessoas entendem logo o que é LGBTQ+. Porque é um público muito forte, muito representativo pelo que eles batalham, pelos que eles querem que haja e que faça acontecer. Mas a diversidade em si, na palavra, né, que a gente pode falar, é toda uma política, a educação, é a assistência, é a saúde, o meio ambiente. Temos que trabalhar o nosso meio ambiente. Com certeza. As nossas crianças, conscientização, isso faz lixo, parte, né? faz parte.
de toda uma educação. Nós estamos caminhando para um novo milênio. Temos que cuidar de nós como templo, né? Como Deus diz que nós somos a nossa casa. E temos que cuidar do mundo que nós estamos, que é a casa de todos. Verdade. Para isso que colocamos, né, nossos representantes muito bem para fazer esse trabalho. E, em conjunto, vem as instituições, a sociedade civil, como todo para trabalhar. Mas eu ainda acho que ainda falta mais atuação, não só dos políticos, mas também das instituições. E das pessoas E também. das pessoas, o comprometimento que estão lá dentro. Consciência. A consciência ambiental, consciência social, consciência de justiça social, que não há, está faltando. É aquilo que você acabou de falar, né? Do meio ambiente. Por exemplo, quando a gente joga algo no chão, a gente não está servindo ao meio ambiente, a gente está sendo contra o meio ambiente. Quando você joga algo no chão, ela vai pro garapé, gente. Pode botar isso na tua cabeça, vai pro garapé. Vai entupir os esgotos, entendeu? Que vai causar... Não vai causar enchente na tua casa, mas vai causar do outro ali. Aí aquele dinheiro que está sendo pago pelo poder público, que somos nós mesmos, aí vai lá a balsa para tirar todo aquele lixo do rio. Aquele dinheiro não poderia ser utilizado para a saúde de quem está precisando numa fila de uma doação, uma campanha de conscientização, a doação de mais alguma coisa de cesta básica, de óculos, alguma coisa que você esteja realmente precisando. Então, quer dizer, é um contraditório ou às vezes é a falta de informação. Parto eu do princípio, como profissional, que tudo começa dentro da nossa casa, a educação doméstica. Verdade. E depois a educacional, que é a segunda casa, que é a escola. Como que vai trabalhar a escola se dentro da própria casa daquele aluno não há um entendimento entre os próprios familiares? Às vezes a escola faz a campanha de não jogue lixo e tal, mas o próprio pai ou a mãe às vezes joga aquele lixo lá pela janela. Putz. Quer dizer, é muito complicado, é cultural. Não é para todos, né? Mas é uma coisa cultural individual. Isso, por isso que a Uma população consciência. tem que ajudar. É como no caso da parte da diversidade LGBTQIA+, as pessoas falam, eu sou contra o casamento gay. Mano, tu vai casar com gay? Tu vai casar com ela? Não! Então o que tu tem contra, mano? Entendeu? Deixa o povo ser feliz, todo mundo é igual perante a Deus. Entendeu? Os direitos são iguais, vamos ser igualitários, vamos ser pluralistas. Está na Constituição, Tá né? na Constituição, claro. Está na Constituição. Isso. Né? O artigo 5º, se É não o me 5º. engano, né? Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Isso. É brasileiro nada, tem seus direitos garantidos. Com certeza. A opção, né? A opção de gênero, a opção sexual, acho que é de Justamente. cada um. Então, a gente não pode retroceder, gente. A gente precisa evoluir. Então, as pessoas têm os seus direitos, têm as suas opções. Pronto, segue a vida, vai ser feliz, vai amar. Devia criar né? Devia ter um projeto voltado para essa demanda, um hospital específico para atendimento. Porque também eles sofrem um tipo de preconceito. Sim, principalmente aquelas pessoas que são soropositivos. Entendeu? Ali a Fundação emprego, Tropical. No atendimento, complicado. na casa. Quer dizer, N situações em diversidade que está escondido, é um grito de silêncio. É um grito que ninguém escuta, mas que existe, e a gente sabe que existe numa certa situação. Posso dizer, pela Constituição, nem sou a favor e nem sou contra, mas é um direito, tem que prevalecer. Sim, com certeza. Ordem, né? É uma ordem. Tem que prevalecer. Deveria ter uma política mais voltada para esse segmento, na questão de emprego. Eu conheço muitos, tenho muitos amigos nessa área, e são as pessoas maravilhosas. É uma inteligência, assim, absurda. A área de artesanato, fazem criações que você acha que é de outro mundo, mas que foram feitas aqui. Grandes talentos, né? Nós temos grandes talentos. Cultura, principalmente. Tanto que nossos desenhos, né, os parece que é uns desenhos indígenas, né? Até então não tinha entendimento, cada um representa uma determinada demanda. Então, assim, é muito rico a diversidade amazônica. Não falo só do Amazonas, mas Roraima, Rondônia,
é a nossa Amazônia Legal. É uma diversidade única no mundo. E creio eu, acho um privilégio que Deus colocou os que nasceram aqui como os ricos. Nós somos ricos dessa diversidade, desse ar puro. Temos que manter, temos que trabalhar essa questão, né, da educação ambiental dentro da demanda LGBT+. Eles se importam. A gente acha que não, mas você chama alguém para conversar, eles entendem, eles falam da política, eles se aculturam de conhecimento que, às vezes, uma pessoa que não pertence a essa categoria tem até uma certa dificuldade. Eles se apoderam dos direitos deles. É assim, é um público diferenciado, posso dizer. E eu acho lindo, assim, como se paramentam, se maqueiam. Sim, no caso dos trans. Dos trans. É que assim, né? As siglazinhas, né? Vai várias coisas, né? LGBTQI, mais. Por isso que botou mais. Mais. Porque a gente foi agora, descobrimos agora que, sai agora, a minha amiga psicóloga, que é até uma das nossas apresentadoras, a Carol Almena, ela viu que aumentou 222 gêneros a mais. Só para você ter uma ideia. Hoje tem para tudo, né? Deixa eu só pegar uma pergunta aqui, que a Fabiana mandou te perguntar aqui. Olha, eu sou LGBT e sou PSD. Para mim é muito difícil ficar na fila de espera do X-Reg. O que a senhora acha disso? Olha só, né, o que a gente acabou de falar dessa dificuldade, Olha, né? ela é LGBT e PCD. Fabiana, muito obrigada pela pergunta, pela sua participação. Fabiana. Essa questão aí, nós temos duas causas, né? Uma causa é na análise jurídica, porque ela é PCD, tem que saber qual é a portabilidade dela. Né? E a segunda é a questão de gênero. Então, na política do SUS, não há ainda só para quem é idoso ou para quem está em estado de urgência. Aí se coloca o SUS-REG, tem as prioridades. Então, não há, como eu lhe falei, uma política voltada para esse segmento dentro do SUS, que estabeleça, olha, ela é uma portadora de deficiência, tem que saber a portabilidade, e ela é GLBT+. Olha só, são duas contradições jurídicas, né, de leis. Sim. E aí a gente tem que ver para poder acionar a ouvidoria do estimado local que ela está esperando. Cis-Reg, né? Cis-Reg. O Cis-Reg é uma situação complicada, né? É uma situação complicada. E você tem que se direcionar à ouvidoria. Mas, para chegar lá, você tem que ir com alguém, um psicólogo, um assistente social, geralmente assistente social do hospital, para poder pedir essa agilização e mostrar a necessidade da urgência do que ela está passando. Aí tem todo um histórico, uma anamnésia social, tem que ver o que ela está passando, qual é o processo que ela está, para poder adentrar, para poder até dar uma orientação sobre essa ajuda. Mas, em primeiro passo, quando é assim, vai-se na ouvidoria. Essa está com 2 semanas. É saber isso, né? Olha aí, gente, manias, presta atenção. Você que é PCD, e com GLBT, social, né? LGBT também, prestem atenção, vão lá com assistente social, conversem, expliquem, entendeu? Como a nossa amiga falou aqui, é importante vocês ressaltarem, né? Isso. Não desistir na primeira. De jeito nenhum. Se o profissional, às vezes, não tem aquele conhecimento naquela área, aí você diz, ela não resolveu nada. Não, é porque, às vezes, não tem aquela especialidade naquele setor. Mas não desista, vá na ouvidoria do hospital, mostre seus laudos atualizados, mostre a necessidade, o porquê você está passando por aquilo. E precisa dessa consulta o mais urgente possível. Se não pode ser ali, pode encaminhar para outro, como se pode estar resolvendo dentro dessa rede de trabalho. Essa semana, está com 15 dias atrás, antes do Dia das Mães, aconteceu um fato. Estava eu num culto, aí uma certa amiga me acionou e disse, olha, minha pastora está com a mãe dela, está assim no hospital, está numa fila e tal. Ela era portadora de deficiência visual, tinha coração grande, diabetes e pressão alta. Nossa Senhora. E numa fila. Não estava nem no leito, era numa fila, numa cama, esperando uma cirurgia para o coração. Aí eu falei para ela, passa os dados e tal. Estava na fila do Cis-Reg. Aí disseram que não tinha o material. Aí joga a culpa onde?
nas autoridades maiores, né? Sistema. É o governador, Governo. é o prefeito, e não era. Aí o que eu fiz? Acionei colegas, eu digo, vamos resolver. Quando foi, no domingo, na quarta ela se operou, porque na segunda eu localizei as colegas e a gente faz essa rede, e uma dá orientação a outra, um suporte. O suporte das aliadas, né? Das aliadas, conseguimos, graças a Deus. E quarta ela se operou, e domingo estava no Dia das Mães com os filhos, os netos, e nunca me viu, nem Graças me conhece. ao pai. Então você vê assim, a competência, né? A competência, quer dizer, olha a dificuldade dessa senhora, a Fabiana, perguntando. Isso. GLBT, e eu queria saber qual era a portabilidade, né, da deficiência dela. Por Cadeirante. que não tem Cadeirante, um setor específico dentro do hospital para esse segmento? Por que não tem? Tem tantas salas. Por que não tem especificamente um setor que fizesse esse tipo de acolhimento? Só temos a recepção, né, do hospital. Ali faz a triagem geral. Quer dizer, a pessoa não tem aquela orientação, fica esperando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Se você não tem um conhecimento, não tem uma amizade que possa batalhar por você, você fica esperando aí até ser chamado, e quando será? Quer dizer, há muita dificuldade na área do SUS. Nossa política aqui na saúde. Tinha que ter mais treinamento para os profissionais, de modo geral, de assistência, educação, saúde, segurança. Agora está um índice também de trânsito. Tá feia. Quantos acidentes tivemos essa semana? Nossa, nem falo. E não é só um público, né? Foi uma estudante, foi idosos, foi pessoas que estavam sendo transportadas pelo Uber, chegou até um falecimento. Quer dizer, há uma preocupação, já é uma outra política, a de trânsito. Quer dizer, o DETRAN faz todo um trabalho, mas tinha que ter o quê? Na lei, né? Isso. A lei. Porque quando se comete um suicídio de trânsito, o cara vai, responde, paga. E a família que perdeu? Não deveria ser um pouco mais centrada, mais aplicada dentro do sistema do DETRAN? Deveria ter um certo tipo de uma sanção. Olha, tu cometeu isso aqui, se fizer de novo vai perder a carteira, ou algo assim. Deixa eu te explicar. Você falando agora sobre coisa do trânsito, tem uma PL do senador Eduardo Braga, sabe? Que vai punir muito mais. Por exemplo, uma pessoa que está embriagada, chegar, atropelar alguém e a pessoa chegar a falecimento, o negócio vai ser branco. Eu vou te passar a lei direitinho aí. Como é que tá agora? Agora o negócio vai ser bom. E foi aprovada. Tanto para os senadores como para os deputados. Aí volta na sessão que ele está em trâmite. Tem que ser. Importante, agora vai aumentar. Agora não vai ser só mais a pressão de carro, coisa, não. É ser mais. Além da pessoa ser presa, aquela coisa toda. Que era branda, né? Agora tem que ser mesmo severa. Teve até aquela mobilização lá na ponte, aqui no rumo do Coroado, né? A moça que era dependente do rapaz, ele faleceu em pleno decurso de trânsito. E quem vai ajudar lá? Quem vai prover o sustento de família? Oh, meu pai. E se tiver filhos pequenos, não pode trabalhar, vai viver do Bolsa Família? Bolsa Família. É toda uma situação. O Conselho Tutelar, né? Conselho Envolve tutelar, tudo é uma demanda grande, né? É uma demanda grande que não para e cresce cada vez mais. Cada vez mais. Verdade. Não há. Cipro, tu tem redes sociais? Passa aí pros maninhas aí seguir, tem não? Não gosta de redes sociais? Olha ela aí, rapaz. Não, assim, Face, é só nos bastidores mesmo, né? É só nos bastidores. Tá certo. É isso aí. Gente, maninhos e maninhos, eu quero agradecer a presença de todos que puderam estar acompanhando a gente aí pelo portal Furacão de Notícia, pelo YouTube. Aproveita e segue lá. Bora escrever, gente. O Gito Assessorias. Faça a diferença. Olha que tem muito empreendimento aqui no portal, viu? É só entrar em contato aí no direct da produção, que vocês vão ver que tem coisas aí que vocês nem imaginam para o teu empreendimento, viu? Gente, quero agradecer também a presença da Zipra mais uma vez, né? Que ela faça as suas considerações finais. Realmente a dor do parto é uma dor partida, mas nós temos que ir. É verdade. Né? E então, até o próximo episódio. Zipra, fica à vontade para suas considerações. Quero aqui agradecer o convite, né, de
estar prestando esse pouco de esclarecimento. Agradecer você, né, no programa aqui, na pessoa da Tatá, e dizer que foi uma enorme satisfação participar daqui, compartilhar os conhecimentos. Estou disponível, qualquer dúvida dos seus seguidores e ouvintes, viu? Tamo junto. Muito obrigada. Sempre, com certeza. É isso aí, maninhos e maninhas. Vamos junto, vem com nós fazer a diferença, porque a hora é essa. E a hora é a hora de aumentarmos nossa representatividade. Então, vem com nós fazer a diferença e não esqueça de seguir, viu? Vamos lá. É isso aí. Até a próxima.